Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Black Clover, mas dessa vez a gente vai ter uma review de mangá. Dessa vez sobre Black Clover Gaiden Quartet Night, ou seja, é uma história oficial, mais uma história paralela, um especial de Black Clover Gaiden. Nele iremos ver uma abordagem diferente da história do nosso Capitão Yami, e também uma aventura dele de um jeito totalmente diferente ao lado de Asta. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, tudo se inicia com uma visão de um grande palácio, de uma casa gigante, talvez um castelo pegando fogo. Aquele estava completamente perdido em chamas, e então a gente vê um mago cercado. Este estava à frente àquele castelo e prestes a enfrentar vários e vários inimigos. Ele gritava com raiva daqueles caras enquanto dizia que prometeu sua lealdade àquele país, e mesmo assim, aquelas pessoas ousavam o atacar e também o insultar em sua frente. Mesmo assim, a gente estava vendo que este mago estava correndo um grande perigo. Mas é claro que ele não desistiria, ele continuaria ali firme. E então ele diz que pra ele, esse tratamento ele nunca iria perdoar, era imperdoável. Vemos então ele segurando ainda com muita dificuldade o seu grande medalhão mágico. Ele dizia que terá sua vingança, aquilo não é o fim. Então neste ponto a gente tem uma passagem de tempo, vamos pra um local completamente diferente, estávamos em meio a uma floresta, uma mata. Ali ouvimos simplesmente uma voz chamando: "Ô Capitão Yami, a gente não chegou ainda." Aquele era o Finhal, que não estava muito acostumado a andar e estava dizendo que eles já estavam andando por uma eternidade. Eles caminhavam e não chegavam a local nenhum. Estava a Asta, né, e também a Noelle. O Capitão Yami não gostou nada daquela pergunta e ele imediatamente já começou a olhar furioso pra Finhal. Ele disse pro garoto parar de chorar imediatamente e também dizia que se ele pudesse usar sua magia espacial ali, eles não estariam andando desse jeito, era tudo culpa do Finhal. O garoto da magia espacial então disse que não é culpa dele, que era impossível, porque era a primeira vez que ele estava andando por ali, não tinha como se teleportar. Enquanto isso, a Noelle estava bem brava também, e ela começava a falar só pra eles saberem, ela não é capaz de voar, então ela vai ter que ficar andando e não quer fazer isso. Neste meio tempo a gente vê o Capitão Yami falando que o Finhal é bem inútil, e o Finhal então respondia resmungando que ele podia ir embora sozinho, não precisava ficar andando esperando por todo mundo se ele quisesse voar. Acontece que o capitão ouviu aquilo e já grita: "Você tá falando alguma coisa?" E o Finhal assustado disse que não falou nadinha. Neste momento, no meio dessa conversa, a gente vê uma pessoa muito animada gritando. Ele tava dizendo muito empolgado: "Eu também não posso voar, galera." Era o Asta que tava comemorando isso por algum motivo. O garoto tava gritando que ele não podia voar porque não tinha mana, e ele tava muito feliz ali. O Capitão Yami então chama ele de exagerado e diz que isso não é uma coisa que todo mundo ficaria feliz em gritar. Mas o Asta tava empolgadão, ele dizia que era muito forte, e com seu treinamento e com seu corpo ele conseguia carregar todo mundo se fosse necessário. O garoto começa a fazer flexões abdominais, ele começa a treinar ali no meio, e é então que a história realmente começa. Em um mundo onde todo mundo nasce com a capacidade de usar magia, Asta nasceu sem nenhuma mana, mas apesar disso ele foi capaz de se juntar ao esquadrão dos touros dos cavaleiros mágicos. E com seu objetivo de se tornar o rei mago, ele superou vários inimigos fortes. Esta é a história de Asta e seus amigos. Na verdade, é uma outra história. A missão que eles estavam neste momento foi solicitada pelo próprio rei mago Julius Novachrono. Isso de uma maneira muito empolgada, enquanto Yami dizia que sim, aquele cara, aquele tiozão quando começa não para. E ele disse que uma nova masmorra havia sido encontrada, então ele e seus membros estavam ali no momento certo e tinham que ir pra lá dar uma olhada. Essa era a missão, e talvez eles pudessem encontrar uma magia rara por ali. Então, enquanto eles estavam por aquele caminho, o Finhal continuava falando que ele estava muito cansado. E o Yami dizia que ele não devia ficar reclamando, afinal era pra ele ser o táxi. Enquanto isso, Asta dizia que já estava pronto pra carregar todo mundo se fosse necessário. E o Yami dessa vez falava que ele sim precisava descansar um pouquinho. Neste meio tempo, a Noelle também começa a falar. Ela se pergunta por que há masmorras até naquele lugar. O Asta não entende muito bem o que ela estava falando e onde eles realmente estavam. E então a Noelle começa a explicar. Aquele era o feudo Freeze, sendo este um lugar que no passado já havia sido uma área pertencente a um nobre. O Finhal então continua essa explicação. Ele dizia que ali costumava antes ser um governo de um nobre chamado Freeze, e o Asta já estava empolgado com essa história. Não só isso, como ele também explica que aquele mago era chamado de Freeze, o Vidente. E diziam todos que ele tinha o poder de prever o futuro. Na batalha, ele previa os movimentos dos inimigos, e nos negócios, ele previa os movimentos do mercado. Assim, em somente um reinado, ele foi capaz de elevar toda a casa de Freeze a um status incrível, superando muitos outros nobres. O Asta então fica muito empolgado e ele dizia que ele deveria ter sido uma pessoa incrível, com um poder tão incrível assim. Acontece que o Finhal então explica que cerca de 30 anos atrás, um grupo de bandidos atacou aquele lugar e exterminou todo o clã. Isso havia sido algo muito triste e realmente deixou o Asta desconcertado. A Noelle perguntava o que estava acontecendo com ele, porque a expressão dele mudou completamente e isso estava assustando até mesmo ela. Asta então fica um pouco sério e ele mostra o motivo da sua animação. Ele dizia que estava pensando que se ele pudesse prever o futuro, ele seria capaz de prever um ataque feito por bandidos, então por que o Freeze não fez isso? Eles estavam dizendo que aparentemente a verdade tinha aparecido junto com o fim do clã. E a Noelle então falava um pouco sobre a habilidade de prever o futuro. Pra ela, provavelmente
provavelmente aquilo tinha sido apenas uma enganação. Mesmo assim, o Yami estava um pouco de cabeça baixa ouvindo aquela história e ele dizia que já estava na hora de acabar com todo esse bate-papo, já era o suficiente. Eles haviam chegado. Víamos então que todos eles estavam na frente de um grande castelo. Aquele que inicialmente a gente viu em chamas. Eles estavam ali naquilo que agora era uma masmorra. Aquele era um local grandioso, mas que já estava completamente destruído. Mas o Asta estava com estrelas no olhar, o garoto estava empolgadaço. Ele e o Finhal diziam que eles estavam num lugar extremamente maneiro e que talvez desse pra fazer várias coisas ali e descobrir várias coisas também. Neste momento o Capitão Yami dizia que agora eles iriam entrar ali, então por isso eles não podiam abaixar a guarda nem por um instante. Todos eles deveriam ficar espertos e prontos pro perigo, e se alguma coisa acontecesse, ele desejava boa sorte, porque não ia ficar perto não. Nesse momento eles já entram naquele lugar, mas começam a sentir algo estranho ali. Aquela masmorra era um local bem antigo, até pra uma masmorra. Parecia que o tempo havia secado ali dentro. Não só isso, como aquele local parecia estar se movendo, tremendo, algo estranho estava acontecendo ali, e a Noelle também detectava que tinha algo estranho com aquela masmorra em si, afinal ela não estava detectando quase nenhuma mana ali. Mesmo assim eles estavam com muito medo, porque as armadilhas mágicas provavelmente ainda devem estar funcionando, mesmo com todo o tempo que se passou. Então se eles não tomassem muito cuidado por onde estavam pisando, poderia acontecer algo extremamente perigoso. Não só isso, como o Capitão Yami seguia andando na frente sozinho, e o Asta dizia que ele parecia bem familiarizado com aquele lugar. Ele perguntou se seu capitão já havia estado ali antes, e o Capitão Yami responde que sim, há muito tempo atrás. Depois disso, então, eles começam a investigar aquele ambiente, eles começam a andar por ali, um pouco mais afastado do capitão. Eles estavam andando um pouco assustados, porque as armadilhas já pareciam estar começando a se ativar por ali. Então todos eles estavam bem apreensivos, tomando muito cuidado com o que estava acontecendo e prontos para lidar com qualquer adversidade que aparecesse pelo caminho. Enquanto isso, o Capitão Yami deixava todo mundo para trás. Ele foi embora e dizia que iria explorar um pouco mais daquele lugar, desejava sorte pro seu grupo que ficaria para trás. Yami dizia que não ficaria ali para ajudar eles se eles entrassem em perigo. Ele sempre dizia a mesma coisa: supere seu limite. O capitão dizia que eles tinham que fazer isso ali, e agora era a única maneira deles sobreviverem. E depois disso ele vai embora. Neste momento então eles continuam andando pelas masmorras, tentando passar por inimigos, inclusive por um golem que apareceu. Mesmo assim, Asta estava muito animado por estar em uma missão com seus companheiros de equipe. Enquanto isso, Yami continuava andando por aquele lugar. A gente via que a sua expressão estava bem séria. Ele realmente parecia estar andando por um local conhecido, e ali ele passa observando todo aquele lugar até que decide chamar por um nome: Kurna. Aquele nome tinha vindo do nada em sua mente, ele simplesmente adentrando seus pensamentos, e então o Yami começa a ter uma lembrança. A gente viu o garoto bem jovem, de pé, e ele estava perguntando a alguém onde ela estava indo assim tão de repente, que tipo de lugar era aquele que eles estavam. Ele perguntava se aquela pessoa estava ouvindo ele, por que não respondia, por que não prestava atenção nele. Neste momento ele tentava dizer o seu nome, ele tinha uma certa dificuldade, ele tentava falar Kurna. Aquele era o nome daquela pessoa, uma garota que estava ali. Ela então olha pra ele diretamente e com dificuldade questiona se ele já não estava cansado. Ela perguntava se ele ainda acreditava nessa bobagem de que ela era a Kurna. Neste momento, uma enorme pressão fica em volta dela e a frase é dita: o que vai acontecer a partir de agora não é outra coisa senão a minha própria vingança. E o Yami então começa a pensar nessa vingança, nesse segredo do seu passado, naquilo que ele tinha vivido. E enquanto o Yami tinha essa memória do seu passado e se perguntava de onde vinha aquilo, o seu grupo ainda continuava procurando por todo aquele lugar, onde começavam a ouvir um barulho estranho vindo daquela masmorra. Eles então continuavam ali, seguindo em frente, até que uma pequena explosão acontece. Eles se perguntavam o que realmente estava rolando ali e adentram naquele lugar, se perguntando se o Capitão Yami realmente estivesse ali, e ele estava. Mas aquele não era o Yami que eles conheciam. Agora o capitão estava numa forma completamente diferente. Aquele à sua frente estava totalmente jovem, igual a memória que há pouco teve. Eles agora estavam conhecendo o segredo do Capitão Yami e se perguntando o que estava acontecendo. E aqui a gente termina a nossa review de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar, de deixar o seu like e compartilhar pra me ajudar a conseguir continuar com esses vídeos. Eu conto muito com o apoio de todos vocês, fechou? E galera, antes da gente seguir, eu quero perguntar pra vocês o que vocês acharam desse vídeo, desse novo formato que a gente tá trazendo aqui. Vocês querem que eu continue com a série semanalmente? Olha só, como eu disse, esse é um mangá paralelo, uma side history. É um Gaiden de Black Clover, mas contando uma história um pouco paralela. Essa é a história de Quartet Knights, e vocês devem ter reconhecido que é o mesmo nome do game de Black Clover, e basicamente é porque é a mesma história do game. Sim, a história sendo contada neste mangá seria a história do game de Black Clover, ok, com algumas diferenças, algumas adições, mas enfim, seria aquele universo. E basicamente ele é um universo integralizado com o nosso universo, mas não exatamente o mesmo. É como eu disse, meio que uma história paralela, mas é algo oficial. Então dá pra perceber que o estilo do mangá estava um pouco diferente, não é porque sim. Deu um certo trabalho pra fazer, mas eu tô utilizando as imagens do game pra ilustrar o vídeo. Então além do mangá eu fiz toda essa sincronização das imagens do jogo pra conseguir trazer o vídeo pra vocês na melhor qualidade possível. E aí todos os episódios eu estaria fazendo neste formato. E eu quero saber o que vocês acham, se vocês curtiram de ver o vídeo assim com as imagens no estilo anime. Comenta aí embaixo o que vocês acharam e não esquece de compartilhar, por favor, pra ajudar esse projeto a continuar, fechou? Agora sim eu vejo vocês no próximo vídeo. E por hoje é isso, muito
obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!